Da última vez que eu estive aqui, eu contei que sempre que eu volto aqui, para mim assim, um monte de sentimentos que vem, porque eu sou filho dessa igreja, né? Tem gente que não me conhece aqui, porque chegou depois, eu já tinha saído, eu estou há 9 anos em São Paulo, e tem gente que não me reconhece também, porque eu mudei, né? A gente vai mudando, o tempo vai mudando a gente, com exceção do meu pai, a gente vai mudando, né? Vai envelhecendo, vai caindo o cabelo, vai ficando branco, mas meu pai não, mas eu sim. Então tem gente que não me reconhece. Eu sou filho dessa igreja, nasci aqui, literalmente. Minha mãe estava grávida e eu prestes a nascer neste lugar, nesse terreno aqui. Meus pais moravam nesse terreno e eles saíram daqui para a maternidade onde eu nasci. Então, além de ser filho de um dos pastores dessa igreja, além de ser filho dessa igreja, sou também marido da Luísa, que vocês vão ver, uma moça linda que está ali em cima, com 2 meninos lindos, João e o Gabriel, meus filhos paulistas. Nunca imaginei ter filhos paulistas que nasceram lá em São Paulo, nesse tempo que eu estou lá, há 9 anos. Mais ou menos 10 anos atrás, um pastor amigo lá de São Paulo me convidou. Ele soube que eu estava fazendo seminário, eu sou formado em comunicação, mas fiz seminário também, de noite, porque eu gostava. E esse pastor amigo de São Paulo soube que eu estava fazendo seminário, soube que eu era músico. Ele estava plantando uma igreja lá em São Paulo, e ele me ligou, não sei direito porquê. Na verdade, hoje eu sei, mas ele me ligou lá aquele tempo atrás e falou: Paulo, você não toparia vir para São Paulo aqui, plantar essa igreja junto comigo, servir aqui, né, na parte da música e tal, e como seminarista aqui, terminar o seu seminário aqui em São Paulo? E aí eu respondi para ele: não, de jeito nenhum, não vou, porque eu sou de uma igreja muito querida e muito preciosa para mim, onde eu nasci e tal. Mas aí Deus faz as coisas diferentes, né? O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Encurtando essa história, eu fui para São Paulo e estou lá. E hoje fui cheio de medo, pensando como que vai ser, que doideira, essa cidade sem praia, o que eu vou fazer? Mas fui, e hoje olho para trás e falo: caramba, como Deus é fiel, como Ele cuida da gente, como Ele nos conduz. Às vezes caminhos que a gente diz: esse negócio não vai dar certo, vai dar ruim, eu não tenho condições, é um desafio maior do que o que eu poderia. Mas era Deus quem estava conduzindo em todo o tempo, e hoje, olhando para isso, eu posso perceber isso claramente. Você tem alguma experiência assim na sua vida, de perceber: cara, olha por onde Deus foi me conduzindo, como Ele é fiel, como Ele é cuidadoso, bondoso, soberano. E lembrar disso faz com que eu confie nele daqui para frente. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, confiança nele, é perceber que Ele conhece o caminho, inclusive o caminho pelo meio da confusão, pelo meio da tormenta. Ele conhece esse caminho e Ele passa junto com a gente. Então, eu me sinto muito inspirado sempre que volto aqui, porque tudo isso vem e é muito precioso para mim. Como o pastor Vanderlei já falou, a gente hoje, né, começa aí uma série de mensagens a partir de um livro incrível do John Stott, e o título do livro é Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos. E o primeiro capítulo do livro, que é de onde eu vou partir hoje junto com vocês aqui nessa reflexão, o primeiro capítulo diz assim: nosso mundo mutável. O envolvimento cristão é necessário? Então, o título é esse. Não sei se tem ali na projeção, está ali. Nosso mundo mutável. O envolvimento cristão é necessário? É uma pergunta feita. Eu queria responder essa pergunta lendo um texto, que vai estar ali também para vocês acompanharem junto comigo. Se quiser, pode abrir aí na sua Bíblia, mas é essa versão que está ali que eu vou ler aqui. E aí vocês podem ir junto comigo, acompanhando mesmo em silêncio, que é Jesus respondendo essa pergunta: o envolvimento cristão é necessário? Aí Jesus responde assim, Evangelho de Mateus: permitam-me dizer por que vocês estão aqui.
Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo, assim como o sal que não serve mais para nada. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Jesus aqui está respondendo assim para a gente: é necessário um envolvimento cristão nesse mundo louco, mutável, estranho, distante de Deus? Jesus está dizendo: vocês estão aqui para ser luz, para ser sal. E hoje, a partir então disso, eu queria encarar o desafio de pensar um pouquinho com vocês sobre santidade, como a condição na qual nós vamos ao mundo, né? Jesus disse: ide, vão, é para vocês se conectarem, se fazerem presentes. Mas aí a gente precisa pensar, em que condições eu estou para que isso aconteça? Eu estou preparado para esse convite, que é também um desafio, que é missão, a nossa vocação de ir, de estar presente, de se envolver nesse mundo no qual vivemos, habitamos? Como que eu estou para isso? Sabe assim, mal comparando, um carro que você leva na revisão e o cara dá uma olhada em que condições o carro chegou até ali, e aí ele ajusta, acerta para que o carro possa seguir, sem ficar parado no meio da rua. Mais ou menos isso para a gente. Nessa manhã eu queria pensar um pouquinho sobre em que condições estamos para atender ao convite que Deus, que Jesus nos faz de ir ao mundo, de se fazer presente. Então eu queria falar um pouquinho sobre santidade. Como eu e você estamos para cumprir a missão? O que a gente entende por santidade? A gente faz uma confusão, a gente confunde santidade com religiosidade. Num primeiro olhar rápido, assim, iguais, mesma coisa, santidade e religiosidade. Aí quando você olha com calma, você fala: não, espera aí, totalmente diferente. Santidade é uma coisa, religiosidade é outra. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Mas vou começar contando uma história, me expondo, uma história que aconteceu aqui, na igreja, há um tempo atrás, porque sempre que eu penso em santidade, eu lembro dessa história curiosa. Morando em Niterói, 12, 13 anos, fui à praia com os meus pais, em Camboinhas. Todo mundo aqui conhece essa praia tão maravilhosa, tão gostosa, da qual eu gosto tanto e sinto tanta falta lá em São Paulo. Fomos à praia, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, eu acho. E chegando lá, alguém teve uma brilhante ideia, eu não sei se foi a minha mãe ou se fui eu, de na praia, debaixo de um sol causticante, passar no meu cabelo, naquele tempo eu tinha, um creme para pentear. E passamos ali, né, sabe assim, quando você passa um creme, eu não sei se isso é comum ou não, eu acho que não, a gente é meio diferente. Eu passei esse creme no meu cabelo e fiquei ali na praia, curtindo a praia, aquelas 2 horas e tal. Quando a gente entrou no carro para voltar para casa, a minha mãe olhou para trás e falou assim: Paulo, você passou alguma coisa no seu cabelo? Aí me deu eu falei: opa, tem alguma coisa estranha. Por quê, mãe? Não sei se fui eu ou se foi você que passou e tal. Ela falou: porque eu acho que está com uma coloração diferente, o seu cabelo. E aquilo me deixou irritado já na hora. Eu falei: não, pera lá, o que está acontecendo? E aí, sabe quando você chega em casa, toma o banho e depois vai ver os efeitos do sol na pele, no cabelo? Quando eu saí do banho, enxuguei a minha cabeça e tal, percebi que o cabelo estava meio roxão, assim, um vermelho escuro. E aí eu mostrei para minha mãe e lembro da minha mãe falar: ixi, filho, isso está horrível. O que está acontecendo aí? E aí a gente, o que pode ter sido? Foi o creme para pentear. E era um sábado, e eu tímido, 12, 13 anos, eu não nasci ruivo, e tudo que eu queria era não ter cabelo vermelho
nesse caso, né? Em mim, eu não gostava de um cabelo vermelho. E eu lembro que a gente ficou, e agora? E eu já pensando, poxa, amanhã, domingo, a gente vai estar na igreja, como é que eu vou com esse cabelo desse jeito? Aí, acho que meu pai teve uma ideia que foi, filho, não vai dar nada, raspa o cabelo, vamos raspar o cabelo. E aí fomos e raspamos o meu cabelo, o mais baixinho possível. E descobrimos que não adiantava, o cabelo ficou raspado e roxo, porque pegou na raiz o negócio. E aí eu já, pai, como é que eu vou amanhã para a igreja, 12, 13 anos, pensando, vou aparecer lá, vai ficar todo mundo falando de mim, eu não queria que ninguém, até hoje eu sou assim, né? Eu não quero chamar a atenção, porque eu sou tímido, introvertido. E lembro que botei o boné e vim para a igreja com os meus pais, ainda era ali do lado, a tenda. Quem lembra da tenda? Quem é do tempo da tenda aqui? Isso, o tabernáculo, azul e branco, que tempo especial. Chegamos, eu com meu boné, entrando sorrateiro dentro da igreja, um diácono querido, que acho que deve estar por aqui hoje, não sei se ele vai lembrar dessa história, mas marcou a mim, não creio que tenha marcado ele. Ele me viu entrando de boné, ele falou assim, Paulinho, querido, bom dia, vamos tirar o boné? Aí eu falei, tio, deu um ruim no meu cabelo, eu queria ficar com boné. Ele falou, deixa de bobagem, Paulinho, pode tirar o boné, a gente está aqui na casa de Deus, ele falou, tira o boné. Falei, tio, deixa eu ficar com o boné. Ele falou, tira o boné. Eu tirei o boné, ele falou, eita, pode pôr o boné, Paulinho. Deus abençoe, pode entrar. Sempre que eu penso em santidade, eu não sei porque eu lembro dessa história, essa coisa do lugar santo, essa coisa de onde Deus está presente, né? Até hoje a gente fala, vamos à casa de Deus e tal. E eu contei essa história porque eu queria te perguntar, o que é santidade para você? Para que serve santidade? Tem a ver com lugares? Tem a ver com hábitos? Tem a ver com pessoas? Aí olha o que esse negócio que está ali, é porque eu decidi perguntar isso nas minhas redes sociais. Fiz essa pergunta achando assim, vamos ver o que 2 ou 3 pessoas respondem. Um montão de gente respondeu, eu me surpreendi, mais de 100 respostas. Eu perguntei, o que é santidade para você? O que te vem à mente quando ouve essa palavra? Aí tem um monte de respostas que vai aparecer ali, talvez não dê para você ler, mas eu peguei algumas respostas, meio que um senso comum. O que a maioria das pessoas respondeu? A maioria das respostas sobre santidade, não dá para ler ali, mas fica tranquilo, eu vou ler aqui para você. Por exemplo, olha o tipo de resposta que eu tive. Paulo, santidade é se abster de pecar. Falei, muito interessante. Uma outra pessoa respondeu assim, santidade, sem pecado, sem erro, inimaginável para nós. Está ali, é uma daquelas respostas. Outra pessoa diz, santidade é a distância que estamos de Deus. Eu achei essa forte. Santidade é a distância que estamos de Deus. E uma outra, só peguei 4 aqui para compartilhar com vocês, uma outra disse, bem forte também, não existe santidade sem luta. Santidade é a renúncia das coisas mundanas por algo santo. Renúncia das coisas mundanas por algo santo. Eu cheguei à conclusão de que no senso comum, de que quando a gente pensa sobre santidade, vem uma ideia, um dos aspectos da santidade, para a gente, talvez equivocado, é que a santidade é como um pré-requisito, quase que inalcançável, para a gente se relacionar com Deus. Essas respostas que eu acabei de ler, fica essa ideia. Caramba, a santidade é praticamente uma barreira para eu me relacionar com Deus. Por quê? Porque Deus é santo, isso está posto. Acho que a maioria de nós não temos dúvidas de que Ele é santo, esse é um dos atributos dEle, e Ele é plenamente santo e perfeito. Agora, quando a ideia de santidade vem para a gente, eu acho que a minha geração pensa assim, é assim, santidade é um negócio que eu não consigo, porque eu me conheço. Meu nome é Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu quero fazer, esse eu acabo fazendo e faço bem feito. Esse que é o problema. Então, deixa esse negócio de lado, porque isso não dá. Inclusive, eu não sei nem porque que Deus pediu, sejam santos,
porque eu sou santo. Acaba se tornando algo do que a gente quer se livrar, porque é algo muito difícil de eu alcançar, está muito além de mim, maior. Tem até uma música que dizem, muito além de mim, maior. Só que aí a continuidade diz, e ainda assim comigo. Eu queria ler com vocês, vou usar aqui, ler um trecho de uma letra de um cantor, poeta, que exprime, eu acho, um sentimento angustiante da alma da gente, homens e mulheres, seres humanos, desconectados de Deus, porque as Escrituras contam que na história da gente, da nossa vida, houve uma desconexão, uma ruptura, a gente estava conectado com Deus e de repente nos afastamos, viramos as costas. E aí isso gera na gente uma angústia, que a meu ver está descrita nessa música tão bonita, uma melodia incrível e uma poesia muito forte. Olha o que o Gilberto Gil diz, com todo cuidado eu quero citar aqui com vocês, não por acaso, mas eu acho que nos ajuda nessa reflexão. O Gil diz assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Ufa, quanta coisa! Será que eu dou conta disso? Parece que não. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar, eu tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao final disso tudo, desse meu esforço imenso, vai dar em nada. Essa sensação de que eu não sou suficiente, eu estou sempre em falta, eu não dou conta, eu estou aquém. Já sentiu essa sensação? Eu já senti essa sensação. Eu queria fazer uma coisa boa, que eu sei que seria boa para mim e para os outros, mas eu não consigo. Essa coisa de estou sempre em falta, eu lembro que minha mãe me contou uma vez, Freud diz assim, nós somos seres faltosos. Nós nascemos com uma falta dentro da gente, em busca de algo que complete essa falta. O C.S. Lewis, aliás, a minha avó diz que nós somos saco sem fundo. Ela descreveu, acho que melhor do que Freud isso, para mim, é verdade. O C.S. Lewis diz que nós ansiamos por coisas que nós não encontramos nesse mundo, o que indica, o que nos leva a concluir que não fomos feitos para esse mundo, tem algo além, a gente está em busca disso, não só quem é da igreja, mas todo mundo, a busca pelo transcendente, pela eternidade. Só que a santidade se tornou um ingrediente amargo nessa mistura, porque, poxa, eu tenho que ser santo para conseguir me conectar e me relacionar com esse Deus, mas eu não estou conseguindo. Com isso, eu gostaria de perguntar, o que é santidade para você? Você tem essa sensação? Ou talvez não. A santidade é o resultado da presença de Deus em mim, e não um pré-requisito para que eu alcance a presença dEle, mas um resultado, um fruto bendito da presença dEle em mim. Eu queria pensar um pouco sobre isso, pontuando duas coisas nessa manhã. Apesar de presbiteriano, não serão 3 pontos, só 2, para a gente guardar e não esquecer mais. Eu quero ler com vocês, primeiro, um trechinho bem pequenininho de Paulo, escrevendo a comunidade de Corinto, uma igreja que tinha em Corinto, uma cidade da Grécia, em que ele escreve para esse pessoal, que foi um pessoal com quem ele caminhou durante 1 ano e meio, ele pastoreou essas pessoas, mas ele não está mais com esse pessoal agora, porque ele seguiu plantando outras igrejas. Mas ele recebe uma carta do pessoal de Corinto dizendo, olha, não está muito os cristãos aqui em Corinto, eles estão buscando uma religiosidade sobrenatural, uma santidade inalcançável e vivendo uma moral muito ruim no dia a dia. A igreja está capenga, eles não estão conseguindo caminhar como Jesus caminhou e propôs que a gente caminhasse. O pessoal escreve para Paulo. E aí Paulo vai escrever
o que eu quero ler com vocês agora. 2 frases de Paulo para a igreja de Corinto. Talvez contando para eles o segredo do que seja essa condição que Deus nos propõe para vivermos num mundo mutável. Percebe? Paulo diz assim, vou ler aqui para vocês, 1 Coríntios 3,16. Vocês percebem que são um santuário de Deus e que o próprio Deus está presente em vocês? Só isso. Vocês percebem, vocês não sabem que são um santuário, outra tradução diz casa, de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? E aí, a partir desse texto, eu queria pontuar uma coisa que eu acho que santidade tem mais a ver com isso do que uma lista de coisas que eu tenho que fazer para conseguir me conectar com Deus. Santidade tem a ver com menos dualidade e mais presença. Santidade tem a ver com viver uma vida onde se percebe menos dualidade e mais presença. Presença, tanto consciência de que Deus está presente em nós, quanto, consequentemente, a possibilidade de nós, de fato, nos fazermos presentes no mundo mutável no qual Deus nos colocou, no qual Deus nos envia para uma missão, para uma vocação. O que eu quero dizer com santidade, menos dualidade e mais presença? A gente confunde santidade com uma outra coisa chamada religiosidade. São 2 pessoas completamente diferentes. Eu quero descrever agora um pouquinho de cada uma dessas pessoas, começando pela que se chama religiosidade. O que é, gente, religiosidade, que a gente confunde com santidade? Religiosidade é uma pessoa que ela pega e divide a vida no meio, ela bota um muro. Religiosidade é uma pessoa complicada e difícil, sendo muito sincero aqui com vocês, que ela nos ouça. Religiosidade divide a vida no meio, e ela coloca de um lado o que é sagrado, e do outro lado o que é profano. A religiosidade, ela faz essa dualidade. Na vida existem 2 lados de um muro. De um lado, o que é sagrado. Do outro lado, o que é profano. Então, por exemplo, o dia que Deus santificou é sagrado. Os outros dias da semana são profanos, porque Ele santificou um dia. Esse espaço aqui onde a gente está reunido nessa manhã é sagrado. Nós cantamos louvores, fazemos orações, tomamos a ceia, é sagrado. A repartição pública para onde eu vou amanhã, o restaurante onde eu vou saindo daqui, não é sagrado, é profano. A religiosidade colocou do outro lado do muro. O encontro de domingo é sagrado, ninguém tem dúvida disso. O encontro de quarta-feira no futebol é profano. O louvor da Betânia é sagrado, não é, pai? A música que eu fiz para minha esposa é profana, pastor. Aliás, nem devia ter feito, não pode. Percebe? A religiosidade pega a vida, divide no meio e coloca coisas sagradas de um lado, coisas profanas do outro. Sabe o que acontece? A religiosidade é como se fosse um médico ruim. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, quebrou o braço, vai lá e ela engessa o nosso braço errado. A gente fica engessado, mas o osso torto. Isso é a religiosidade, ela nos engessa da maneira errada. Sabe por que isso é muito ruim? Porque hoje aqui no domingo eu sei exatamente o que eu preciso fazer, a roupa que eu preciso vestir, o tipo de fala que eu preciso falar para que as pessoas digam, poxa, que legal, que pessoa consagrada. Mas hoje é o dia sagrado, segunda-feira é profano, e na segunda-feira liberou geral. Eu já cumpri o meu dia sagrado, e a segunda-feira é o dia, a terça-feira, a quarta-feira,
onde eu não preciso pensar nisso, porque o domingo já está chegando de novo, o dia do Senhor está chegando de novo. Então, quando chegar, eu me preocupo com isso. Eu estou engessado errado, eu estou vivendo dualidade na minha vida. Isso é religiosidade. Agora eu quero falar de uma pessoa mais leve, mais agradável. O nome dela é santidade. A santidade, diferente da religiosidade, que bota um muro no meio da vida, a santidade, ela faz para nós uma pergunta e um convite. A pergunta que a santidade faz para mim e para você nessa manhã é: onde Deus mora? Onde Deus habita? Nesse prédio, onde não pode entrar de boné. Tem alguém de boné aqui? Não tem problema. Sabe por quê? Deus habita em mim e em você. A gente conta para o Gabriel e para o João, eu e Luísa temos o desafio de tentar contar para eles as coisas que a Bíblia nos ensina, e a gente conta para eles o seguinte: filho, Deus se mudou. Ele se mudou do céu para o nosso coração. Ele não habita mais distante, ele não habita dentro de templos que a gente constrói, e que são importantes, o ar-condicionado, o conforto, o som, glória a Deus por isso, ele tem nos dado essa condição, encarando o desafio dessa construção, e ele tem conduzido em todo o tempo, isso é maravilhoso. Mas Deus se mudou para dentro da gente. Deus habita em mim, Deus habita em você. E Paulo pergunta: vocês percebem, vocês estão lembrados de que Deus habita em vocês? Vocês são um santuário, templo, casa, habitação de Deus, e não mais as coisas ao redor, e não mais o céu distante da gente. O que significa isso, então? Ela faz essa pergunta, a santidade, onde Deus habita, e depois ela faz um convite. Sabe qual é o convite que a santidade nos faz? Vamos viver de acordo com essa realidade? Essa consciência, essa percepção, essa boa notícia: Deus habita em mim. É por isso que Paulo diz assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus habita em você, em mim. Essa semana eu, meu pai e minha mãe fomos na prefeitura de Niterói regularizar o nosso título de eleitor. E tinha ali uma pessoa chamada Seu Moreira, não foi, pai? Que com certeza ele entendeu isso aqui. Ele entendeu que Deus habita nele. E eu, meu pai e minha mãe tivemos uma experiência numa repartição pública. Eu fui para lá com mal-estar, pensando: poxa, estou aqui em Niterói, queria ir à praia e estou indo na prefeitura resolver uma burocracia, e falei, e normalmente, não é todo mundo, mas normalmente a gente é mal atendido, espera muito tempo, mas tinha ali um senhor chamado Seu Moreira, que ele entendeu esse negócio de fazer tudo como para a glória de Deus, porque eu, meu pai e minha mãe glorificamos a Deus ali. Que pessoa agradável. Naquela repartição pública, ele nos atendeu contando história, dando sugestão. Eu não tinha agendado para fazer o negócio, porque eu vim de São Paulo correndo, e ele falou: Paulo, vou dar um jeito de você conseguir resolver a sua situação. E a gente saiu dali inspirado por aquela pessoa que entendeu uma coisa: tudo o que eu fizer, eu faço como que para a glória de Deus, porque Ele está presente em mim. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo para Ele, porque Ele está junto comigo. O seu Moreira, ele sabe que não é só no domingo, quando ele canta e levanta a mão, que ele está fazendo para Deus. É na segunda, na terça, quando ele atende um pobre coitado de São Paulo, que teve que resolver a questão do título de eleitor, para poder tirar o passaporte lá de volta. Ele falou: Paulo, vamos resolver esse negócio. E ele contou a história da vida dele, ele me zoou, mas foi um tempo ali que a gente viu passar rápido, e voltamos para casa inspirados. Sabe por quê? A repartição pública é lugar santo, tanto quanto esse aqui, quando nós estamos presentes.
e, consequentemente, a presença de Deus ali em nós, a partir de nós, transformando a realidade, o cenário de qualquer lugar onde a gente se faça presente, com Deus em nós, o Espírito Santo de Deus. Gabriel, esses dias, a gente tentando explicar para ele o Espírito Santo. Filho, o que é o Espírito Santo? A gente falou de Deus Pai, a gente falou de Jesus, ele conhece, e o Espírito Santo? Aí Luísa falou, caramba, como é que a gente vai explicar para eles o que é o Espírito Santo? Aí Gabriel falou, já sei, pai. A gente falou, já sabe? Como? O que é o Espírito Santo? Aí Gabriel falou assim, é o coração de Jesus, que ele deixa com a gente. Eu falei, gênio, teólogo, meu filho, é o coração de Jesus que ele deixa com a gente. O coração do seu Moraes, é Moraes o nome dele? Moreira. É muito parecido com o coração de Jesus, o caráter daquele homem, no que a gente pôde perceber ali rapidamente, é um caráter forjado segundo o caráter de Jesus, parecido. Ele está num ambiente não agradável, onde o modus operandi é outro, completamente diferente. Mas houve uma mudança interna nele, que começa de dentro para fora a transformar o cenário ao redor dele. Quer um outro exemplo? A gente diria, o culto de domingo é santo, porque é num lugar santo, porque a gente faz coisas santas ali. O futebol na quarta-feira não é. Eu jogo futebol toda quarta-feira lá em São Paulo, com os meus amigos da comunidade da Vila, igreja onde eu sou um dos pastores, Igreja Presbiteriana Comunidade da Vila. Tem futebol na quarta e a gente diz assim, o futebol é santo? É. Tanto quanto o culto de domingo, eu acho que é até mais. Embora a gente não jogue bem e se irrite de vez em quando, uns com os outros, mas quem é da igreja, não vai só a gente que é da igreja, e esse é o barato desse futebol, que vão outros caras que não são da igreja jogar com a gente, mas quem é da igreja vai assim, a gente quer que todo mundo que volte para casa desse futebol, ele pode voltar com a canela roxa, suado, cansado, desapontado, mas que ele diga, gostei desse tempo, quero voltar na quarta-feira que vem, porque houve ali um ambiente gostoso nas conversas, principalmente na conversa antes e depois. O futebol fica em segundo plano, de fato, porque a qualidade dos jogadores, a levar por mim, não é boa. Mas a gente entendeu que aquele ali é um lugar santo, no qual Deus se manifesta na brincadeira que a gente faz, jogando bola ali. E tem gente chegando para a nossa igreja, para a nossa comunidade, por causa do futebol, que ele fala, quem é esse pastor perna de pau que está aqui toda quarta-feira com a gente e atura as bobagens que a gente fala, e a gente tem um tempo gostoso e tal. Vamos lá conhecer essa igreja. O futebol é santo, porque a gente entendeu que Deus está presente ali em nós. Então, o que é santidade? Santidade, eu pensava que era uma lista de regras e até barreiras para o meu relacionamento com Deus. Eu pensava que santidade era uma lista de pré-requisitos inalcançáveis para o meu relacionamento com Deus, já desanimando. Mas aí Paulo lembra para a gente que ele está presente em nós. Então, santidade é fruto gracioso, milagroso, bendito da presença de Deus na minha vida e na sua vida. Santidade é o que me permite dizer, igual o pastor Marcelo Gualberto diz, ao compasso dos tempos, mas ancorados na rocha. A santidade é essa âncora, esse lugar seguro que Deus nos propõe para vivermos conectados, presentes em um mundo mutável. É necessário o envolvimento cristão? Sem dúvida, Jesus disse, ide. Mas ele também nos propõe a santidade como esse lugar seguro para que a gente esteja caminhando saudável, equilibrado, livre no mundo em que Ele nos colocou, para compartilhar o amor dEle com pessoas pelas quais Ele deu a própria vida. Santidade é essa consciência, isso é algo tão precioso. Aí alguém disse assim, mas se Ele está presente em nós, então isso vai dar um trabalho danado, porque aí não vai poder xingar, aí não vai poder ver o que eu gosto de ver, aí eu não vou poder ser quem eu sou. E
eu queria falar rapidamente sobre essa presença dele em nós. Não é uma presença autoritária, que impõe comportamentos e regras. É uma presença que nos convida a responder ao amor dele. A santidade é uma resposta, não é pré-requisito para relacionamento, é uma resposta ao amor de Deus por mim e por você. Então, lembra daquela música? Cuidado, olhinho que olha, mãozinha o que pega, o Salvador do céu está olhando para você. Essa música, ela é muito legal, muito bonita, eu já cantei ela e canto com Gabriel, mas ela não ajuda a gente a entender a relação com esse Deus presente em nós, que não é de imposição de nada. E cuidado com o que você vai fazer. É o contrário, é assim, Ele está presente em mim. Que privilégio, que honra, eu quero responder esse amor, Senhor, me ajuda a fazer o que te agrada, respondendo o teu amor, a tua salvação, a tua obra na minha vida. Posso fazer uma comparação ruim, bem ruim? Aí meu pai diria, filho, então não faça, mas eu vou fazer. Eu lembro quando eu me apaixonei pela Luísa, e hoje sou ainda mais apaixonado por ela, mas o senso da presença dela fazia eu querer me comportar da melhor maneira, o mais bonito possível. Eu queria estar atento, ela estava do meu lado, ela suspirava, falava, o que foi? O que eu posso fazer? O que você quer? A presença de Deus em nós não é uma presença de alguém autoritário que nos impõe coisas, mas é aquela presença que afeta os nossos sentidos melhores, afeta o nosso afeto, e faz a gente querer caminhar de uma maneira diferente. E se perceber, de repente, cara, eu tinha o hábito de mentir no meu trabalho, mas eu estou conseguindo fazer de maneira diferente. Eu hoje lidei com uma situação dificílima, escolhendo dizer a verdade, consciente da presença de um Deus santo em mim. E de repente eu me percebo sendo alguém caminhando em santidade, embora eu não fosse capaz, eu era um mentiroso miserável. Mas eu estou fazendo diferente. Houve uma mudança interna, independentemente do cenário ao meu redor. E aí, de dentro para fora, o cenário começa a ser transformado. Luísa me mostrou um trecho de um livro que a gente tem lá em casa, muito legal, de um cara chamado Oswald Chambers. É um best-seller, um devocionário, em que ele fala sobre a vida cristã e fala sobre a santidade. Olha o que ele diz, acho que tem ali para você ler junto comigo, se for possível, mas eu vou ler aqui para você. Olha o que o Oswald Chambers diz. Alguns de nós desejamos ser santos resplendentes, com auréolas douradas e o brilho da inspiração, gozando das atenções do povo de Deus o tempo todo. E ele segue dizendo, mas um crente folhado a ouro não serve para nada. É anormal, sem valia para a vida diária e totalmente diferente de Deus. Estamos aqui não como anjos em formação, mas como homens e mulheres para realizarmos as tarefas do mundo, porque nascemos do alto e realizá-las contando com um poder infinitamente grande para suportar a agitação. Para passar no meio da confusão, andando sempre orientado. Não porque eu procuro a confusão, mas ela se instaurou ao meu redor, em um mundo desconectado de Deus. Só que esse Deus está em missão de reconexão de todas as coisas consigo mesmo. Isso começa a acontecer a partir do meu testemunho e do seu testemunho. Transformando o futebol, a repartição pública, o trabalho, até mesmo a igreja, num lugar melhor, onde convivem pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Esse é o primeiro ponto que eu queria pontuar. Santidade, mais do que uma lista de promessas e de coisas que eu não consigo cumprir, santidade tem a ver com menos dualidade na vida e mais presença, entendendo que todo lugar é santo a partir do momento que existe em mim um Deus que é santo e santifica todas as coisas. É Ele quem santifica. E falando no fato dele santificar, eu quero pontuar o segundo ponto,
para a gente ir embora. E de noite eu vou estar aqui novamente para a gente pensar um pouquinho mais. Santidade é viver de maneira que você tenha menos do que se arrepender e mais para agradecer a Deus. Que oração preciosa a gente poder orar isso no começo de 2020. Senhor, que esse ano seja um ano no qual eu viva uma vida que tem menos para se arrepender e mais para te agradecer pelo que o Senhor tem me capacitado a viver. Olha que coisa interessante, gente, em Gênesis está escrito assim: no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia ele descansou. Mas além de descansar, ele abençoou o 7º dia e o santificou. Por que eu separei esse trecho? Eu acho muito curioso que a primeira coisa que Deus santifica, a primeira vez que aparece a palavra, o verbo santificar, a expressão santo, é em Gênesis, nesse trecho que a gente leu. A primeira coisa que Deus santifica é um dia. Deus não santificou uma pessoa, Deus não santificou um lugar, Deus não santificou uma coisa, Deus não santificou uma árvore, Deus não santificou um cantinho no Éden e botou um tapete e disse assim: aqui vocês vão me adorar. Deus santificou um dia, Deus santificou o tempo, porque dia é unidade de tempo. Quando ele santifica o sábado, ele não está santificando um dia em detrimento de outros, para que a gente diga assim: ufa, finalmente um dia santo, onde eu vou poder ser santo, e nos outros eu estou liberado. Ele santificou um dia, a partir do qual eu olho para todos os outros, porque quando ele santifica um dia, ele está santificando o tempo. O que é o tempo? É esse espaço onde a vida acontece, é o espaço onde ele nos traz a existência. O tempo é o espaço onde ele se revela a mim e a você. O tempo é esse espaço onde ele está presente. Então ele santificou o tempo, para que a gente preste atenção no seguinte: como eu e você temos aproveitado o tempo que ele santificou e nos concede. Porque santidade não tem tanto a ver com lugares, não tem tanto a ver com coisas, não tem tanto a ver com hábitos e costumes, por incrível que pareça. Santidade tem a ver com o espaço onde a vida acontece. Portanto, nessa manhã, para pensar sobre santidade, eu queria perguntar para você: como você tem aproveitado o tempo de vida que Deus te concede a cada dia? Se você quiser pensar sobre santidade, comece fazendo essa pergunta: como eu tenho aproveitado o meu tempo? Porque santidade tem a ver com chegar no final do dia e dizer assim, orar dizendo assim: Senhor, obrigado pelo tempo proveitoso que eu pude desfrutar com os meus filhos e com a minha esposa, na tua presença. Isso é sinal de que deu bom. Quando em São Paulo, na nossa correria, no final do dia eu falo: Senhor, obrigado, que hoje eu deixei o celular de lado e consegui brincar com os meus filhos. Obrigado, porque hoje eu tive um tempo produtivo e proveitoso de trabalho. Trabalhei muito, mas fluiu, rendeu, eu não perdi tempo. Ao invés de chegar no final do dia e falar: quanta bobagem eu falei hoje, quanto tempo perdido na frente do celular, quanto desajuste. Senhor, obrigado porque hoje eu não perdi meu tempo. Essa é a oração de quem está aprendendo, dando alguns passos, caminhando numa vida de santidade. Eu queria pontuar isso. Santidade é viver de forma que no final do dia você tenha menos do que se arrepender e mais para agradecer a Deus. Santidade não é meramente uma lista de pré-requisitos, tal qual o Gil
descreve muito bem, porque é o sentimento dele, isso é sincero, essa é uma questão do nosso tempo, do mundo mutável em que a gente vive, uma lista de coisas que eu não consigo cumprir e ao final dou de cara com nada. Esse é o sentimento vigente. Mas Jesus está nos propondo, Paulo está nos propondo, uma outra relação, uma outra perspectiva com santidade. Santidade é, com todas as minhas imperfeições, viver de forma que no final do dia eu tenha menos do que me arrepender e mais para agradecer a Deus. Pastor, mas foi só o sábado que ele santificou. Esse é o problema, lembra? Da religiosidade. Ela diz assim, o sábado é santo, porque ele santificou. Mas os outros não. A santidade quebra esse muro e fala, se espalhou na vida. Ele está presente em todo o tempo. Salmo 34, versículo 1, o salmista diz assim, bendirei o Senhor. Tem alguém aí comigo? Em todo o tempo. Não só quando a gente está no domingo aqui, não só quando a gente está no grupo pequeno, não só quando a gente está na reunião de oração às terças, que são momentos maravilhosos, fundamentais, importantes para a nossa disciplina espiritual, mas é em todo o tempo. Luísa ontem também, ela filmou e eu achei muito bonito o voo de uma gaivota na praia de Caraí, e ela me fez perceber uma coisa que eu achei linda. Ela falou, Paulo, repara como essa gaivota, ela plana a maior parte do tempo num sopro que mantém ela flutuando. De vez em quando ela bate a asa. É o ordinário, ela entregando o ordinário, e Deus fazendo o extraordinário, que é ela fluindo sem precisar bater asa, na maior parte do tempo. A minha caminhada e a sua caminhada é isso. Deus nos convida de vez em quando, bate um pouquinho a asa. Faz um esforço, dê passos proativos, mas confiante de que Ele faz o restante, o que é necessário para que aconteça, quando você não se sente capaz. Em Filipenses está escrito assim, que Deus age nas nossas vidas nos dando poder e o desejo de cumprir o que Ele quer cumprir através de nós. Então alguém poderia dizer, mas como que eu vou viver essa vida em que no final do dia eu tenha mais para agradecer? Eu faço um monte de bobagem mesmo sem querer. A gente pode orar nessa manhã pedindo, Senhor, me dá a capacidade e o desejo de cumprir a Tua vontade, de caminhar em santidade. Não como um pré-requisito para que eu me relacione com você e o Senhor comigo, mas como uma resposta ao Teu amor, como uma resposta à solução que o Senhor já trouxe para a minha vida, até então instável. Queria que a gente guardasse isso. Quem sabe até repetir, alguém me disse que quando repete, guarda. Santidade é viver de forma que no final do dia eu tenha menos do que me arrepender e mais para agradecer. Eu vou falar e queria que você repetisse comigo. Santidade é viver de forma que no final do dia eu tenha menos do que me arrepender e mais para agradecer a Deus. Olha o que diz um pastor puritano, fechando, concluindo, um pastor puritano chamado Richard Baxter. Ele diz assim, olha que conselho bom para a gente. Não gaste seu tempo em nada que venha a se arrepender mais tarde. Em nada acerca do que não possa orar pedindo a bênção de Deus. Em nada que você não consiga recordar com a consciência tranquila, mesmo que em seu leito de morte. Não gaste seu tempo em nada que você não possa ser encontrado a fazer com toda segurança e propriedade, se a morte o surpreender no ato. Porque o tempo que Deus tem nos concedido é santo e precioso. O convite dessa manhã, para mim e para você, é:
viva 100% de forma que no final do dia você tenha menos do que se arrepender e mais para agradecer a Deus, com menos dualidade e mais presença. Confiante no que está escrito lá no Salmo 32,8, versículo 8, eu lembrei de uma música que meu pai fez para eu guardar esse salmo, e ele não lembra mais da música, mas diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Nunca mais escrevi esse salmo, porque meu pai canta ele assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Ele vai conduzir, Ele vai guiar, Ele vai conceder poder e desejo. E o que nos cabe? Ajeitar as nossas asas para que esse sopro passe por nós, sopre em nós e nos mantenha planando. Amém? Queria fazer uma oração, e aí depois a gente canta e a gente conclui. Pai nosso, obrigado pela Tua presença em nós. Obrigado porque essa presença tem o poder de afetar profundamente todas as áreas da nossa vida. Que a gente possa experimentar isso, nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso coração transformados por Ti e para Ti, independentemente de qual seja o cenário ao nosso redor. Que o Teu Espírito nos capacite e nos lembre sempre que a vida acontece na Tua presença, porque o Senhor está presente em nós. E que, lembrados disso, vivamos em santidade, no Teu poder e por amor a Ti, para cumprirmos aquilo para o que o Senhor nos chamou, sermos sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus. Amém.